E depois, Senhor? Um homem de negócio americano, no ancoradouro de uma aldeia da costa mexicana, observou um pequeno barco de pesca que atracava naquele momento, trazendo um único pescador. No barco, vários grandes atuns de barbatana amarela. O americano deu parabéns ao pescador pela qualidade dos peixes e lhe perguntou quanto tempo levara para pescá-los. Pouco tempo, respondeu o mexicano. Em seguida, o americano perguntou por que ele não permanecia no mar mais tempo, o que lhe teria permitido uma pesca mais abundante. O mexicano respondeu que tinha o bastante para atender às necessidades imediatas de sua família. O americano voltou a cara. Mas o que é que você faz com o resto do seu tempo? O mexicano respondeu. Durmo até tarde, pesco um pouco, brinco com meus filhos, tiro a cesta com minha mulher, Maria, vou todas as noites à aldeia, bebo um pouco de vinho e toco violão com meus amigos. Levo uma vida cheia e ocupada, Senhor. O americano assumiu um ar de pouco caso e disse: Eu sou formado em administração em Harvard e poderia ajudá-lo. Você deveria passar mais tempo pescando e, com o lucro, comprar um barco maior. Com a renda produzida pelo novo barco, poderia comprar vários outros. No fim, teria uma frota de barcos pesqueiros. Em vez de vender pescado a um intermediário, venderia diretamente a uma indústria processadora e no fim poderia ter sua própria indústria. Poderia controlar o produto, o processamento e a distribuição. Precisaria deixar esta pequena aldeia costeira de pescadores e mudar-se para a cidade do México, em seguida para Los Angeles e finalmente para Nova York, de onde dirigiria sua empresa em expansão. Mas, senhor, quanto tempo isso levaria? Perguntou o pescador. 15 ou 20 anos, respondeu o americano. E depois, senhor? O americano riu e disse que essa seria a melhor parte. Quando chegar a ocasião certa, você poderia abrir o capital de sua empresa ao público e ficar muito rico. Ganharia milhões. Milhões, senhor? E depois? Depois, explicou o americano, você se aposentaria, mudaria para uma pequena aldeia costeira, onde dormiria até tarde, pescaria um pouco, brincaria com os netos, tiraria a cesta com a esposa, iria à aldeia todas as noites, onde poderia tomar vinho e tocar violão com os amigos. Você reparou que o americano, inconformado com a vida que o pescador mexicano levava, lhe fez uma proposta que, em primeira mão, parecia ser muito vantajosa? O pescador ficaria rico, conquistaria muita riqueza, fortuna. Bastava ele seguir os conselhos do homem de negócios, o administrador. E em 15 ou 20 anos, talvez mais, e ele aí sim poderia viver uma boa vida, mas fazendo as mesmas coisas que ele faz agora. Você não acha uma proposta muito incoerente? Mas na maioria nós somos assim. Ocupamos nosso tempo buscando alcançar coisas que pensamos irão nos fazer mais felizes. Passamos a vida inteira buscando essas coisas, empreendendo todo o nosso tempo e forças para conquistá-las, para no final usufruirmos de algo que já podemos viver agora mesmo. Certa vez, minha esposa me repreendeu e disse: você precisa sair com seus filhos, estar mais com eles. E eu disse: mas eu tenho que trabalhar, eu não tenho recurso para dar um bom lazer para eles. Foi quando ela me disse que bastava nós irmos a uma praça, comprar uma pipoca e contemplar as crianças brincarem.
Essas palavras me tocaram e eu dei razão a ela. Saímos em um final de semana e fomos tomar um sorvete em uma loja que tinha um brinquedo onde as crianças brincavam enquanto os pais conversavam. Quando voltávamos para casa no ônibus, meu filho de 5 anos sentou-se no meu colo e disse as palavras que eu nunca mais vou esquecer. Disse ele: Pai, hoje foi um dia muito legal. Eu consenti com a cabeça, meus olhos encheram-se de lágrimas, minha esposa e eu nos entreolhamos. E naquele dia eu aprendi uma lição, que as pessoas que amamos querem muito pouco para se sentirem felizes. Querem nossa presença, nosso carinho, conversar, brincar, só isso. E no final, nós é que complicamos tudo. Portanto, meu amigo, minha amiga, não perca a sua vida buscando em demasia por coisas, objetivando a felicidade das pessoas que você ama, achando que o que você tem a oferecer agora é pouco. Não. O pouco que você tem é muito e o suficiente para eles. Acredite nisso. Você gostou dessa mensagem? Espero que ela tenha lhe ajudado em alguma coisa. Se sim, peço humildemente que dê um like e se inscreva no meu canal. Isso é muito importante para mim. Se você fizer isso, o YouTube vai recomendá-la para outras pessoas que talvez estejam em algum momento difícil e precisem ouvir essas palavras. Assim seremos instrumentos de Deus na vida delas. Além, é claro, de que você será sempre avisado de novos vídeos que eu postar aqui. E aí eu me sentirei mais motivado a continuar com esse trabalho. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe sempre.